Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Manuel Pequeno, eu sou médico ginecologista e obstetra, professor universitário e você está aqui no canal Explica aí Doutor, um canal que, como você já sabe, só publica conteúdo médico de qualidade, tá? Continuando o nosso objetivo de falar sobre os principais temas, os temas mais difíceis da ginecologia, para você que vai fazer residência, hoje a gente vai abrir uma série de vídeos sobre uma das áreas mais temidas da ginecologia, que é a uroginecologia. E para começar, a gente vai falar hoje sobre as etiologias da incontinência urinária. O nosso objetivo hoje é fazer com que você saiba diferenciar bem o que é hiperatividade do detrusor, hipermobilidade do colo vesical, defeito esfincteriano intrínseco. Até para falar o nome é difícil, né, gente? Mas vocês vão ver que depois desse vídeo vai ficar extremamente fácil saber qual é qual, tá bom? Vamos lá? Antes de qualquer coisa, a gente vai falar sobre uma questão. Essa questão, ela foi publicada no meu Instagram. Se você quiser acessar meu Instagram, é @dremanuelpequeno, tá bom? Acessa lá, vai me seguindo, que toda semana eu vou publicando questões e vou responder as questões aqui nos vídeos, tá bom? Vamos para a questão? Vamos lá. A questão é do Instituto Fernandes Figueira, do Rio de Janeiro, de 2011. E ela fala o seguinte: o papel do trato urinário inferior é permitir a função vesical adequada de armazenamento e esvaziamento urinário. Na mulher, esses processos são dependentes de sua integridade anatômica e funcional e das áreas do sistema nervoso central e periférico que atuam na micção. O trato urinário inferior apresenta inervação do sistema nervoso autônomo e de neurônios do sistema nervoso somático. A inervação responsável pelo controle do esvaziamento vesical e estímulo à contração do detrusor é ou são fibras alfa-adrenérgicas, fibras beta-adrenérgicas, sistema nervoso somático ou sistema nervoso parasimpático. Ih, rapaz, aí complica demais, né? Falou em fisiologia, eu tenho certeza que grande parte de vocês iria pular essa questão. Iria pular, né? Porque depois dessa aula de hoje eu tenho certeza que você vai conseguir responder com facilidade essa questão. Vamos lá para a aula? Antes de mais nada, como sempre eu digo, por favor, contribua com a gente, se inscreva no canal do YouTube, curta esse vídeo, compartilhe, ative o sininho para você saber toda a vida que eu publicar vídeos novos. Compartilhar conteúdo médico de qualidade é nossa obrigação e nossa missão, tá bom? Vamos lá para a aula? Vamos lá. Então, pessoal, para entender incontinência, eu vou dar primeiro alguns conceitos para que vocês consigam entender continência. Para que vocês consigam entender como é que funciona a bexiga, como é que funciona a fisiologia normal da continência urinária, né? Então, quando você vai pensar em continência, você tem que pensar na bexiga e na uretra como dois órgãos diferentes que estão toda hora brigando por pressão. Se eu tenho mais pressão na uretra do que na bexiga, eu vou acumular xixi. Agora, se eu tenho mais pressão na bexiga do que na uretra, vai sair xixi, vou perder o xixi, obviamente, né? Como a questão mesmo já falou, esse mecanismo, esse controle de pressão, ele é manejado pelo sistema nervoso somático, simpático e parasimpático, né? Como está dizendo aí no slide. E aí, quais são as funções dele? Vamos lá, ó. O sistema nervoso simpático, ele atua na bexiga através de receptores beta-adrenérgicos, né? Assim, né? Simpático, adrenérgico, parasimpático, colinérgico, não é isso? Beleza. Então, o sistema nervoso simpático atua na bexiga, no detrusor, através de receptores beta-adrenérgicos. Já ele atua na uretra através de receptores alfa-adrenérgicos, beleza? E aí esse estímulo beta e alfa-adrenérgico vai levar a uma resposta. A resposta alfa-adrenérgica é a contração dos músculos ao redor da uretra, ou seja, uma contração esfincteriana, já que a uretra ela não tem um esfíncter físico, né? A musculatura periuretral é que contraindo faz essa função de esfíncter, né? Então, o estímulo adrenérgico alfa, ou seja, o estímulo alfa-adrenérgico, ele funciona para aumentar a pressão uretral. Já o estímulo beta-adrenérgico, ou seja, o estímulo simpático sobre receptores beta no detrusor, eles relaxam o músculo, eles relaxam o detrusor, tá? Então vamos lá. Se o estímulo simpático relaxa o detrusor e contrai a musculatura periuretral, o que ele vai fazer? Ele vai fazer enchimento ou esvaziamento vesical? Ele vai aumentar a pressão periuretral e vai diminuir a pressão vesical. Então, ele vai estimular a fase de enchimento vesical. Beleza? Agora vamos para o parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, ele atua principalmente sobre os receptores muscarínicos vesicais.
E essa ação parasimpática sobre os receptores muscarínicos vesicais leva à contração do músculo detrusor, aumentando a pressão na bexiga e também diminuindo um pouco a pressão uretral. Então, se eu aumentei a pressão na bexiga e diminuir a pressão na uretra, o sistema nervoso parasimpático vai ser responsável pelo quê? Pela fase de esvaziamento vesical. Já o sistema nervoso somático, ele vai fazer o quê? O sistema nervoso somático é aquele sistema nervoso voluntário. Então, voluntariamente, eu vou contrair a musculatura periuretral, aumentando a pressão na uretra e impedindo a perda urinária. Beleza? É assim que funcionam os estímulos nervosos na bexiga e na uretra, né? O que acontece? Agora vamos entender como é que funciona todo esse processo em movimento, de forma dinâmica. É assim, pessoal. Na parede da bexiga, existem receptores que enviam mensagem a nível central para me dizer se aquela bexiga está distendida, está repleta ou não está repleta, certo? Então eu começo a encher a bexiga e esse estímulo, ele começa a chegar lá na ponte, tá? Chega na ponte, a ponte entende o quê? Não, a bexiga não está cheia o suficiente ainda. Então eu vou mandar um estímulo eferente, bloqueando o sistema nervoso parasimpático e liberando o estímulo simpático. Ou seja, eu vou estimular a fase de enchimento vesical. Beleza? Só que essa parede vesical, ela vai se distendendo mais, E aí o estímulo começa a chegar no córtex. Chegou no córtex, eu vou sentir vontade de urinar. É o que a gente chama de primeiro desejo miccional. Mas ainda cabe urina, não cabe? Cabe. Então, o estímulo continua sendo no sentido de enchimento vesical. Ou seja, bloqueio do parasimpático e liberação do simpático. Beleza? Vai chegar um momento que essa bexiga vai estar muito distendida, né? E quando ela está muito distendida, o que é que vai acontecer? Eu vou liberar o meu estímulo parasimpático. Liberei o meu estímulo parasimpático, vai contrair a musculatura vesical, a musculatura detrusor, e vai aumentar muito a pressão dentro da bexiga. E aí sim, eu vou ter vontade muito importante de urinar. Aumentou a pressão muito fortemente da bexiga, eu vou ter vontade de urinar. E aí eu posso ter um controle somático e travar, aumentar também a musculatura, aumentar também a pressão uretral através da contração da musculatura periuretral, e aí a gente não vai perder xixi, né? Mas eu também posso liberar e o xixi sair, certo? É assim que funciona a micção, tá? Para que tudo isso dê certo, para que tudo isso funcione de forma correta, várias estruturas têm que estar adequadamente funcionantes. Isso é o que a gente chama de teoria integral da micção. A teoria integral da micção, ela diz, trocando em miúdos, o quê? Que para que eu tenha uma continência adequada, todas as estruturas musculares, ligamentares e neuronais têm que estar funcionando para que tudo dê certo. Se alguma coisa desse equilíbrio não funcionar, eu vou ter incontinência. É isso que diz a teoria integral da micção. Então ela diz o seguinte, ó, a perda urinária, ela vem de modificações teciduais dos elementos que compõem o suporte uretral. E o que é que compõe o suporte uretral? Os ligamentos pubo-uretrais, a rede vaginal suburetral e o músculo pulpo-coxígeo. Então, se eu tiver uma falha de qualquer um desses mecanismos, qualquer uma dessas estruturas, eu vou ter incontinência urinária. Isso é o que diz a teoria integral da continência. Beleza? E agora, sem mais delongas, vamos entender quais são as causas de incontinência e as diferenças entre elas, tá bom? Começando aqui, pessoal, pela hiperatividade do detrusor. A hiperatividade do detrusor que causa o que a gente chama de síndrome da bexiga hiperativa, ou seja, uma incontinência urinária de urgência, tá? Incontinência urinária de urgência. O que é incontinência urinária de urgência? É uma perda involuntária de urina após súbito e imperioso desejo de urinar. Ou seja, a paciente está aqui conversando com a gente, está aqui assistindo esse vídeo fantástico no YouTube, e aí de repente dá uma vontade de urinar e ela não consegue segurar. Ela vai perdendo xixi até o banheiro. Isso é incontinência urinária de urgência, tá? E a incontinência urinária acontece por quê? A incontinência urinária de urgência, ela acontece por causa de um estímulo parasimpático durante a fase de enchimento. Então, como assim? Lembra que eu falei para vocês que durante a fase de enchimento, o estímulo parasimpático é bloqueado e é liberado só o estímulo simpático? Pois é, o que acontece nesse caso é que o estímulo parasimpático, há uma falha nesse bloqueio. O estímulo parasimpático que deveria estar bloqueado na fase de enchimento, ele passa.
E se ele passou, vai acontecer o quê? O detrusor vai contrair em um momento que não deveria. Isso é o que a gente chama de contração não inibida do detrusor. Entendeu? Então, durante a fase de enchimento, o detrusor não deveria contrair, mas o estímulo parasimpático passa em um momento que não deveria passar e o detrusor contrai. Então, a bexiga fica hiperativa, tá? Se o detrusor contrai, aumenta a pressão dentro da bexiga. Se aumenta a pressão na bexiga, eu vou sentir vontade de urinar. O nome disso é urgência miccional, pessoal. Então, urgência é aquela vontade súbita de urinar, que pode ser espontânea ou pode ser desencadeada por estímulos externos, como, por exemplo, o frio ou aquele barulhinho de água caindo da torneira, né? Pronto. Esse barulhinho pode estimular uma falha no bloqueio parasimpático e logo uma contração não inibida do detrusor, causando desejo urinário, ou seja, causando urgência miccional. Se eu tenho a musculatura periuretral funcionando de forma adequada, eu tenho a vontade, mas eu vou travar aquela musculatura aumentando a pressão na uretra e não vou perder xixi. Agora, se eu tenho uma falha em qualquer uma daquela rede de sustentação periuretral, ou seja, se eu tenho uma falha na teoria integral da continência, eu não vou conseguir aumentar a pressão uretral. Então o xixi vai sair. Beleza? O detrusor contraiu, não vou conseguir contrair também a musculatura periuretral, então vou perder xixi. Beleza? É isso que acontece. Isso é incontinência urinária de urgência. Beleza? Então, hiperatividade do detrusor é o que causa a incontinência urinária de urgência. Tá? Tranquilo? Vamos para o próximo nome, ó. O próximo conceito é hipermobilidade do colo. A hipermobilidade do colo, ela causa incontinência urinária de esforço. Especificamente, incontinência urinária aos grandes esforços. O que é grande esforço no caso de incontinência urinária, pessoal? Grandes esforços são as perdas urinárias provocadas por aumento importante da pressão abdominal. Então, tossir, espirrar, isso é grande esforço, porque aumenta muito a pressão abdominal, tá? Então, grande esforço é tudo que aumenta muito a pressão abdominal, certo? Então, a incontinência urinária de esforço acontece com altas pressões vesicais. Eu preciso de altas pressões dentro da urina para poder perder xixi, tá? Como assim? Eu vou explicar melhor, pessoal. Ó, vejam aí que eu estou colocando um desenhozinho onde você consegue ver bem a bexiga e a uretra, certo? Eu vou colocar uma setinha aqui, ó, pressão abdominal. A pressão abdominal aconteceu, ou seja, eu tossi ou espirrei. Vocês estão vendo que a uretra está aí? Só que ao redor dela tem toda uma rede de sustentação. Mas isso é uma rede de sustentação, isso não é uma parede. Então essa uretra ela é móvel, tá? Então vamos supor, a pressão abdominal aconteceu e a uretra se moveu para esse pontinho, esse tracinho vermelho que está aí, beleza? Isso é natural, isso é fisiológico, tá? O detalhe é que se eu tiver uma falha em alguma dessa estrutura de suporte, de sustentação uretral, ou seja, uma falha na teoria integral da continência, né? Essa uretra que era móvel passa a se tornar hipermóvel. Isso é hipermobilidade do colo vesical. Ou seja, para que ela aconteça, eu tenho que ter um aumento importante da pressão abdominal. Ou seja, ela acontece aos grandes esforços, né? E quem perde com grande esforço é porque precisa de altas pressões ou de baixas pressões vesicais para perder? De altas pressões. Se eu preciso de grande esforço para perder, eu preciso de altas pressões para perder, né? Beleza? Entendeu? Então, nosso último conceito é defeito esfincteriano intrínseco. O defeito esfincteriano intrínseco, ele causa incontinência urinária de esforço também. Só que nesse caso, a paciente perde aos pequenos esforços. Por quê? Porque ela perde mesmo com baixas pressões vesicais. E o que acontece, pessoal? Agora fica fácil. Ó, essa estrutura de sustentação, nesse caso, está tão lesada, tão lesionada, que ela não consegue gerar pressão uretral praticamente em momento nenhum, certo? Então, qualquer pequeno aumento de pressão vesical supera a pressão uretral e aí perde xixi, beleza? Então, nesse caso, eu não preciso de aumentos importantes da pressão abdominal para perder. Basta que aconteça pequena alteração de pressão vesical, essa pressão já vai ser suficiente para vencer a pressão uretral e aí vai escorrer xixi, beleza? Tranquilo?
Então, se eu preciso de pequenos esforços para perder, eu vou perder com baixas pressões. Ficou fácil? Deu para entender? Então vamos voltar para a nossa questão? Vamos lá? Vamos ver se você consegue responder. Ó. De novo, o papel do trato urinário inferior é permitir a função vesical adequada de armazenamento e esvaziamento urinário. Na mulher, esses processos são dependentes de sua integridade anatômica e funcional e das áreas do sistema nervoso central e periférico que atuam na micção. Ou seja, ele está descrevendo aqui, pessoal, a teoria integral da continência. Né? Vamos seguir o jogo. Ó. O trato urinário inferior apresenta inervação do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, e de neurônios do sistema nervoso somático. Pronto, até aqui ele só encheu linguiça. Vamos entender qual é a questão agora. A inervação responsável pelo controle do esvaziamento vesical e estímulo da contração do detrusor é... Quem é que contrai o detrusor? É o simpático que segura o xixi, ou seja, responsável pela fase de enchimento, ou é o parasimpático? É o parasimpático. Resposta letra D. Sistema nervoso parasimpático através do estímulo colinérgico nos receptores muscarínicos. Beleza? Ficou fácil? Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Fiquem ligados. A próxima aula vai continuar falando sobre incontinência urinária e em relação a outros temas dentro do mesmo assunto, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.